Namaskar, muito bom dia, muito bom estarmos aqui nesse início de semana, quase finalzinho do mês de setembro, começarmos a semana juntos. Eu sempre costumo dizer que é uma bênção grande. Então, vamos iniciar a nossa aula. Convido vocês para buscarem uma posição confortável, sentadas. Então, fechem um pouquinho os olhos, comecem a observar o corpo de vocês nessa posição. Como vocês chegam para a prática de hoje. Como vocês se observam nessa posição sentada. Que sensações ou percepções que o corpo de vocês demonstra. E como está a mente de vocês? Observem agora a mente. Sem nenhum tipo de julgamento. Apenas percebam os pensamentos surgindo. Observe-os passando. Naturalmente, chegando na tua tela mental e indo embora. E vocês, nós somos os espectadores dessa mente, desses pensamentos. Observem os fluxos, se esses pensamentos surgem e desaparecem muito rapidamente. Se existe uma tendência de se apegar a algum pensamento e entrar, se envolver mais nesse pensamento, se isso acontecer, só solta. Agora leva a atenção para a respiração. Corpo respirando. Desde a entrada do ar pelas narinas, a temperatura desse ar, os movimentos que o teu corpo faz durante a respiração, tanto na entrada de ar como na saída. Observa se essa respiração está um pouco agitada, se é um pouco curta, ou se é possível, lembrando que nesse momento nós não estamos fazendo nenhum tipo de exercício respiratório, apenas observando a respiração. Se é possível que essa maneira como a gente respira possa ir se modificando, tornando mais profunda, mais lenta, que naturalmente contribua para um estado de maior relaxamento e presença. E agora nós vamos unir as nossas mãos no centro do peito,
em Anjali Mudra, sentindo a conexão das mãos unidas. Observa as sensações desse encontro das palmas das mãos. Procure ir além da percepção da sensação física. Observem sensações energéticas que esse contato pode estar proporcionando para vocês nesse momento. Nós temos vários chakras secundários nas mãos. Então sintam essa interação energética. Vamos relacionar também essa troca energética com cada um dos lados do nosso corpo e as energias que se complementam. Então, visualizando ou sentindo, percebendo a mão direita, todo o lado direito do teu corpo, e o fluxo dessa energia solar ativa, a energia que vai nos dar possibilidade de movimento, de atuação durante este dia, durante a semana. E observa a mão esquerda, o lado esquerdo do corpo, essa energia mais receptiva, lunar, serena, tranquila. E uma vez observando as duas energias, vamos perceber elas nesse integrar. Vamos observar essas energias se integrando, se harmonizando, se complementando, de forma que todo o nosso ser, neste momento, vai entrando no estado de unidade. Primeiramente num campo interno, e a gente vai ampliando durante a prática essa harmonização. E quanto mais nos harmonizamos internamente, mais nos harmonizamos com o Ser Supremo, nos conectamos com Deus. Então, levemos as nossas mãos unidas agora lá no centro da testa, reverenciando o nosso eu superior, reverenciando os nossos mestres e essa consciência suprema. Trazemos à mente um propósito para esta prática ou para esse momento da nossa vida, deixando que esse propósito se repita por 3 vezes na nossa tela. Inspiramos e na exalação nos cumprimentamos com Namaskar. Gratidão pela presença de vocês. Vamos iniciar então a nossa prática, fortalecendo um pouquinho mais ainda essa conexão com a energia do ambiente, com a energia do nosso corpo. Nós entramos na segunda-feira passada, na primavera, é uma estação muito linda e
Claro que cada estação nos traz um convite muito importante, mas saindo do inverno, onde o convite era para a introspecção, para o recolhimento, para que a gente fosse se munindo de uma capacidade, né, de silenciar para deixar morrer aquilo que precisava morrer internamente, externamente. E agora, com a primavera iniciando, assim como as árvores que perderam suas folhas já estão novamente renascendo, as flores, os perfumes, os pássaros. Então a gente vê um movimento na natureza muito intenso. E esse movimento ele acontece aqui dentro também, porque o nosso corpo, mesmo que a gente pense que está muito desconectado, existe uma conexão que é natural. Então a gente vai buscar nessa prática e que durante essa estação a gente busque se conectar mais com a natureza para que a gente se nutra e também estabeleça essa troca com o meio ambiente. Então, durante o inverno, segundo o Ayurveda, o elemento kapha, né, ele foi se acumulando no nosso corpo. E agora, na primavera, esse kapha começa a derreter. E aí isso pode surgir na forma desse muco, né, que vai querer sair, e aí de repente a gente vai ter sinusites, rinites, crises alérgicas. Né? Então, a gente precisa dar um suporte para o nosso corpo liberar esse muco. E isso acontece a partir da ativação, né, do nosso fogo digestivo, do nosso Agni, que é muito importante que a gente estimule. Então, vamos começar. Eu convido vocês para colocar as pontas dos dedos no chão, simbolizando uma conexão com a Terra. Como no dia de hoje, hoje nós temos o início de uma lua crescente. Então, a gente se conecta com essa energia do sol que nasce e da lua que nos convida à expansão. E agora nós vamos inspirando e as nossas mãos vão subindo com as palmas voltadas para cima, num gesto que representa a absorção de todas essas energias que estão à nossa disposição. E nós exalamos e as nossas mãos começam a descer e nós sentimos como se estivéssemos sendo banhados por essa energia, que vai nos nutrindo, nos limpando, nos harmonizando completamente. Novamente, fazemos a conexão com a Terra. Inspiramos subindo os braços, nos abrindo para receber essas energias. E as mãos descem enquanto a gente exala. E enquanto as mãos descem, que a gente permita o movimento das mãos, visualizando essa energia que vai nos envolvendo, que vai sendo direcionada para as partes do nosso corpo que mais precisam delas agora. E uma última vez, estabelecemos a conexão com a Terra. Inspiramos com as palmas das mãos voltadas para cima, captando toda essa energia, toda essa potência, toda essa força, isso de forma harmônica, que agora começa a nos envolver. Inspiramos, agora elevamos as mãos, entrelaçamos os dedos lá em cima, viramos as palmas para cima e vamos para o lado direito, sentindo o alongamento no lado esquerdo do corpo. Inspira, volta ao centro, exala, vai para o outro lado.
Inspira, volta ao centro e solta. Soltando, entrelaça as mãos lá atrás, abre o peito. Exala, vai flexionar o tronco à frente, ainda com as mãos flexionadas lá atrás. Elas se elevam um pouquinho. Faz todos os movimentos com muito respeito pelo teu corpo, fazendo um convite que seja agradável. Vai retornando, solta os braços, vai entrelaçando as mãos que vão lá na frente e a gente arredonda a coluna. Solta, movimenta os punhos, troca o sentido. Solta bem as mãos, os dedos. Coloca as mãos agora sobre os ombros e une os cotovelos. A gente vai inspirar, exalando, abaixa os ombros, solta todas as tensões, convida o corpo para se movimentar. Às vezes, em seguida que a gente levanta, tá tudo mais travadinho. Agora vamos para o outro lado. Inspira subindo, exala descendo. Inspira subindo, exala descendo. Última vez. E soltou. Solta de novo, braços, mãos, dedos. Solta bem. Agora pega a mão direita e coloca lá na orelha esquerda e sente o alongamento. Deixa essa orelha direita ir em direção ao ombro direito e a gente alonga o lado esquerdo. Vai para o outro lado. Agora entrelaça as mãos, coloca aqui atrás, na região do pescoço, da cabeça, e empurra um pouquinho sem fazer força. Levando o queixo em direção ao peito. Agora a gente eleva, olha lá na divisa do teto com a parede. E vamos fazer 3 giros para cada um, bem devagar. Muito bem. Agora a gente vai para a posição de 4 apoios. Posicionem as mãos bem conscientemente sobre o solo. Deixe os dedos bem afastados, cuidem para não levar o peso para os punhos. As mãos estão na largura dos ombros, as pernas na largura dos quadris, e a gente vai fazer 5 repetições do gato e da vaca. Tá? Então, sobe inspirando, eleva o cóccix lá para cima, o pé está ativo, exala, a coluna vai arredondando, o dorso do pé vai no chão, o umbigo vai lá nas costas. Mais 4 vezes. Concluindo, vai para a balança na postura da criança. Deixa os braços estendidos à frente, sente o alongamento da coluna. E ao respirar livremente, sente a massagem interna que a gente faz nos órgãos
do abdômen nesse momento. Respirando com essa pressão. Leva atenção lá para a região do abdômen. Agora, a gente volta para a posição de quatro apoios. Deixa os pés bem ativos. A gente vai inspirar e subir em Adho Mukha. Aqui a gente coloca ora um calcanhar no chão, ora outro. Deixa a cabeça bem entre os braços. Pode pausar o movimento dos pés. Deixa os joelhos flexionados. Sente o alongamento da coluna. Respira um pouquinho aí. E agora vai caminhando em direção às mãos. Deixa os braços bem soltos. Balança o corpo. Os joelhos podem estar levemente destravados. Pode abraçar os cotovelos, balançar de um lado para o outro. Para frente e para trás. E solta as mãos e agora a gente vai começar a desenrolar. Desenrolando, desenrolando a cabeça, é a última que vai subir. E agora a gente vai levar a atenção lá para os nossos pés. Procurem afastar os dedos dos pés. Oscila um pouquinho a transferência de peso. Ora para a ponta dos pés, ora lá para o calcanhar, sem tirar nenhuma parte do pé no chão. Só vai sentindo essa oscilação bem naturalmente acontecendo. Depois inclina um pouquinho o corpo para a direita, inclina um pouquinho para a esquerda, mais uma vez para a direita. E vai sentindo esse contato dos pés no chão, que ora se estabelece mais fortemente em alguns pontos. Agora dá uma pausa. Sente novamente o contato dos pés no chão. Agora a gente vai levar o peso do corpo só para um pé. O outro pé não sai do chão, mas só para o pé esquerdo, tá? O peso do corpo está no pé esquerdo, o pé direito está ali, paradinho, mas não tem sobrecarga nele. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos levar o corpo mais para frente e o peso do pé esquerdo vai para a ponta dos dedos. O pé direito está só apoiadinho no chão, mas ele não recebe peso. Depois a gente vai lá no calcanhar, depois a gente vai lá na frente de novo, depois no calcanhar. Agora a gente vai levar um pouquinho o peso mais para o lado interno do pé esquerdo, um pouquinho mais para o lado externo, lateral externa, lateral interno de novo, pé direito só apoia. E agora a gente vai tentar meio que fazer um giro nesse movimento. Peso na frente, parte interna, calcanhar, parte externa. A gente faz um movimento bem sutil no corpo, que está acontecendo mais fortemente é lá no pé, o movimento lá no pé esquerdo. E o pé direito está só apoiadinho lá. Só para nos dar equilíbrio. Dá uma pausa, solta um pouquinho o corpo.
Agora a gente vai para o pé direito. Então, coloquem a intenção que o peso do corpo está só no pé direito. Agora é o esquerdo que só está aqui repousando para nos facilitar o equilíbrio. Então, primeiro a gente vai levar o corpo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, frente. Lembrando de sempre fazer aquilo que é confortável, possível, respeitando muito amorosamente o nosso corpo e aquilo que a gente consegue fazer hoje. Agora vai para a lateral externa, um pouco mais de pressão na lateral interna, oscila entre direita e esquerda. Peso do corpo, ora na lateral interna, ora na externa. Nenhuma parte do pé sai do chão. E agora vai para o círculo. Frente, lateral externa, calcanhar interno. E percebe se esse lado é mais fácil, se é mais difícil. E aqui a gente está levando a atenção, sensibilizando a nossa atenção para o que acontece lá no nosso pé. Pausa o movimento, solta o corpo. E agora, posiciona, observa, fecha um pouquinho os olhos, trava os joelhos, encaixa bem o quadril. Leva a atenção lá para os pés novamente e percebe como vocês se relacionam com pés e chão agora. Como é que se estabelece esse contato? Existe mais clareza? Como é que o peso do corpo se distribui sobre os pés? E agora a gente vai, com os olhos fechados, nos colocamos em Tadasana, postura da montanha. Visualizamos uma montanha e nos sentimos montanha. Nesse arquétipo, a gente toma a estabilidade. Esse equilíbrio entre a conexão da terra, acontecendo lá com os nossos pés, bem apoiados, conscientemente bem apoiados no chão, o peso do corpo sendo distribuído naturalmente sobre os pés, de forma mais harmônica. A conexão com o céu, com o campo astral, através do topo da nossa cabeça, do Sahasrara Chakra, captando as energias do Sol, da Lua, dos astros. E a montanha representa isso. E nesse momento a gente recebe, através dessa intenção, dessa conexão. E aqui a gente conquistou o centramento, nosso eixo, a nossa estabilidade. E agora que a gente precisa para, quando a gente sair da prática, continuar com esse centramento em alguns momentos, né? De uma forma mais presente, em outras menos. E a gente agora vai elevar
os nossos calcanhares, ficar na ponta dos pés, que a gente vai exercitar um pouquinho para entrarmos em Talasana. Talasana aqui vai ser o nosso asana de equilíbrio do dia de hoje, representando então, depois que a gente se harmonizou com o contato com o solo, a gente se centrou na montanha, agora a gente vai buscar o equilíbrio, então nós vamos inspirar e elevar as mãos lá em cima e os pés saem, os calcanhares saem do chão. E a gente volta. Mais uma vez, inspira, sobe. E agora exala, desce. Inspira, sobe. E exala, desce. Agora, solta um pouquinho o corpo, que a gente, então, saiu de Tadasana, a estabilidade. Fomos para Talasana, o equilíbrio. Agora a gente vai alternar entre essa postura de equilíbrio e nós vamos fazer o que eu vi a Aradhana fazendo numa aula esses dias, eu achei muito interessante, essa transição de Talasana para Sahaja Utkatasana, que é a postura da cadeira. Então, a gente faz o asana de equilíbrio e vai para o asana de força. E aí a gente conecta, então, esses três aspectos tão importantes na nossa vida. O centramento em Tadasana, o equilíbrio em Talasana, e quando desce, a gente vai ficar em Sahaja Utkatasana. E aqui a gente olha o ponto fixo à frente, respira. Respira livremente por algum tempo. Solta o corpo. E a gente vai repetir mais 3 vezes. Então, Tadasana. Inspira, sobe em Talasana. Exala, desce na postura da cadeira. E fica. E solta o corpo. Vamos para a terceira repetição. Concentra em Tadasana, representando o nosso centramento, nosso eixo. Inspirou, subiu. Exalou, desceu. Respiração livre aqui. E desfaz. Vamos para a última repetição. Novamente, sente os pés no chão, sente a tua base. Estrala os joelhos. Te posiciona em Tadasana. Inspirou, sobe. Equilíbrio. E desce, vai com força. Respira livre aqui, relaxa os ombros, contrai o abdômen. Desfaz. Relaxa um pouquinho, vai para o elefantinho. E agora vamos deitar, vamos desenrolando.
Posiciona o corpo para ir para a Shavasana. Deita. Observa os benefícios desse asana, desses asanas, na verdade. Então, pode ainda com os olhos fechados, se visualizar Tadasana, subindo na postura da palmeira e fazendo a postura da cadeira. E agora respira. Observa o corpo. Deixa o corpo absorver os benefícios dessas posturas. E agora nós vamos ativar, então, o nosso fogo digestivo, estimular, nos preparando para fazer uma postura que é muito benéfica para esse aspecto, que é Bhastrikasana. Mas antes disso, a gente vai preparar, vamos também trabalhar agora um pouquinho o abdômen. Então, a gente vai fazer uns movimentos de elevação da perna, de fazer círculos com as pernas. Só que a gente vai buscar estar com bastante consciência nessa região abdominal, tá? Então, a gente vai manter as pernas estiradas e a gente vai elevar a perna direita e, com bastante consciência, abdômen contraído, a gente vai baixar essa perna devagar. A gente eleva de novo essa perna direita e vai baixando. Mais 3 vezes. Eleva a perna direita e abaixa essa perna. Importante o abdômen contraído. Concluindo com a perna direita, a gente vai agora elevar a perna esquerda. E da mesma forma, desce, abdômen contraído, consciência no movimento. Procura fazer isso de forma bem lenta, para prestar atenção na forma como o teu corpo se organiza, para subir e descer 5 vezes também no total. Agora a gente vai elevar 3 vezes as duas pernas. Vocês podem manter as mãos próximas ao corpo ou, se quiserem, até colocar embaixo dos glúteos, tá? Relaxem bem os ombros, abdômen contraído. Inspirou, subiu. Exalou, desce. Muito importante o abdômen estar contraído para não sobrecarregar a lombar. 3 vezes aqui. Concluiu essas 3 vezes, abraça os joelhos e faz
Olhinho de um lado para o outro, massageando a lombar. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar a perna esquerda fica flexionada, tá? A distância entre o pé e o glúteo, mais ou menos a distância da mão, tá? Então, a gente vai elevar a perna direita e agora nós vamos fazer um círculo para fora com essa perna. E volta lá para cima. E faz outro círculo para fora. Abdômen contraído. E volta lá para cima. Mais um círculo, 3. Mais um círculo, 4. E a última vez, 5. Lembrando, sempre se há conforto. Agora a gente vai fazer no sentido oposto. A gente vai baixar a perna e vai fazer o círculo para o outro lado. Também 5 vezes. Primeira vez foi para fora e agora para dentro. Concluindo, pode abraçar os joelhos, fazer linha, relaxar. E agora a gente bota a perna direita no chão e a gente vai fazer o movimento para o lado esquerdo. Primeiro elevando e faz o círculo para fora. 5 vezes. Depois faz 5 vezes para dentro. Concluindo, abraça as pernas, balança um pouquinho. E pode estirar as pernas, relaxar. E agora nós vamos fazer 4 séries de Bhaskasana com essa intenção de harmonizar, estimular o fogo digestivo, harmonizar o Manipura Chakra. Também esse asana ele é muito benéfico para harmonizar a pressão arterial. Então a gente vai inspirar, levar os braços lá atrás. Exala, a gente vai abraçar a perna direita e aqui com o pulmão vazio reter. Inspira, desce a perna, os braços vão atrás da cabeça. Exala, traz a perna esquerda. Inspirando, braços atrás da cabeça, desce a perna esquerda. Exala, traz as duas pernas. Abraça, retém o pulmão vazio. Relaxe nos ombros. Inspira, vai descendo. Braços ao longo do corpo, concluímos uma série, vamos fazer mais 3. Cada uma no seu tempo.
São 7 horas. Quando concluir, permaneça em Shavasana, absorvendo os benefícios do asana. Levem atenção para essa região do umbigo. Vejam a energia que foi gerada durante a prática desse asana. Esse asana que alongou também a nossa coluna. E aí, nessa posição, deitados agora, a gente vai fazer a nossa automassagem. Quem tem o hábito gosta de pegar o seu óleo, pode pegar. Vai flexionando as mãos, trazendo energia para as nossas mãos. E bem livremente, assim, façam de forma bem intuitiva. Coloquem as mãos sobre o rosto, sintam essa energia. Toquem os olhos bem suavemente. Toquem a testa. Massageiem o rosto de forma bem amorosa. Massageiem as orelhas. Depois vão para o couro cabeludo. Vão para a região do pescoço. Escolhe um dos lados dos ombros ali. Massageia o ombro. Um pouquinho lá atrás, região do trapézio. Depois eleva o braço. Massageia a axila, todo o braço. Pelo, punho, mãos e dedos. Depois vai para o outro lado, do teu jeito, mas contempla ombro, trapézio, axila, braço, articulações, cotovelo, punho, a mão, todos os dedinhos. Depois vai para a região do peito. A região do abdômen, faz
Massagem no sentido horário. As laterais do corpo. Depois vai para a região das virilhas ali. Aí pode flexionar os joelhos, se ainda não estão flexionados. Coloca a perna, o tornozelo em cima do joelho contrário, massageia a coxa. Joelho, a perna e o pé. E depois troca, vai para outra perna e massageia também todo esse conjunto. Coxa, joelho, canela, virilha e pé. Estira as pernas, te prepara para o Shavasana. Deixa o corpo bem relaxado no chão. Coloca essa intenção de relaxar. Cuida do conforto térmico, se precisar, pega uma cobertinha. É interessante também apagar a luz ou escurecer um pouco a peça, ou colocar uma almofadinha sobre os olhos. Vai convidando o corpo para se entregar no chão. Agora sim é possível essa entrega. Confiando que sabiamente o corpo, nesse momento do Shavasana, absorve todos os benefícios da prática. Harmoniza todos os nossos sistemas físicos. Harmoniza o fluxo de energia nos nossos chakras. Limpa, harmoniza os canais, os nadis. Harmoniza também o nosso campo emocional. E harmonizamos o nosso campo mental. E também os nossos níveis mais sutis. Agora completamente harmonizados, integrados no fluxo da consciência cósmica. Recebemos direto dessa fonte de amor infinito todo o amor, toda a luz, tudo o que nós precisamos para fazer deste dia, desta semana, desse mês de outubro que se inicia na quarta-feira, dias de muito amor, de muita alegria, de muita realização. Que nos damos de presente esses momentos de conexão
com o nosso eu interno e, a partir dele, a conexão com a consciência. E assim, nutridos diretamente dessa fonte inesgotável de amor, todos os desafios são possíveis de serem superados. Que nada é capaz de ser insolúvel quando estamos nessa conexão com a fonte. Bem devagarinho, vai trazendo a tua atenção para o corpo, movimentando suavemente os pés, as mãos, trazendo movimentos para o corpo, movimentos que o teu corpo está pedindo agora. Podem ser movimentos sutis com as extremidades, pode sentir vontade de se espreguiçar, de abraçar os joelhos, fazer bolinho. E ainda não levanta, vira o corpo para o lado, se dá aquele abraço bem gostoso, agradece aí por todos os dias desse mês de setembro, que termina amanhã. Agradece pelos desafios, pelas fluências, por todo o aprendizado. E se diz que se ama, porque isso é muito importante. A gente se conecta com essa força interna, com esse amor interno. E aí sim, devagarinho vai retornando à posição sentada. A gente volta com o Anjali Mudra, sentindo as palmas das mãos unidas em frente ao peito. Voltamos a nossa consciência para essa conexão entre as palmas das mãos. A consciência dessas energias complementares se harmonizando dentro de nós, yin e yang, sem competição, sem exclusão. A gente vai compreendendo que essas forças tão sublimes e que estão aqui para que a gente flua na vida. E a gente se conectando com essa potência de amor, de fluência, a gente compartilha isso com todos os seres, com os nossos entes queridos, com os animais, com o reino vegetal, com tudo que está à nossa volta. E visualizamos o planeta Terra e todo o universo recebendo também esse amor, essa fluência, porque tudo que vem da fonte infinita está disponível para todos. E que aquilo que a gente construiu enquanto egrégora nessa manhã, aquilo que juntas, cada uma de nós, nas nossas casas, nos mais diversos pontos desse Brasil, que a gente coloque a serviço, à disposição dessa consciência suprema, contribuindo para que haja mais paz, mais amor para todos os seres. Namaskar, gratidão pela presença de vocês. Tenhamos uma boa semana.